HGLG11, o maior fundo de logística que a gente tem no mercado e um dos mais bem geridos. Hoje, pra mim, esse é o melhor fundo de tijolo que a gente tem aí no mercado, disparado, tá? Hoje não vejo nenhum fundo conseguindo competir aí frente a frente com ele, tanto na questão de imóveis e tanto na questão aí da gestão. É um trabalho muito bem feito e vem trazendo muitos frutos pra quem é cotista e pra quem gosta do fundo. E hoje a gente vai dar uma acompanhada, ver qual que foi do relatório, ver uma retrospectiva do ano passado e ver o que eles vão trazer pra gente esse ano, para saber se vale a pena investir ou não. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal onde nós atingiremos a nossa querida liberdade financeira. Então já se inscreve aí, fica comigo até o final e bora começar. Bom pessoal, HGLG hoje custando cerca de R$ 163,65. Fundo que trabalha com dividend yield na média de 8,31% e praticamente nos últimos 12 meses andou um pouco de lado, não teve tanta valorização. A HGLG é um fundo bem estável, ele não vai ter tantas desvalorizações e valorizações, ele é bem tranquilo. A gente olha o gráfico aí dos últimos 5 anos, são raros os momentos aí que o fundo tá tão caro e que o fundo tá tão barato, então ele acaba que ele costuma andar bem de lado. Isso é bom porque você não perde tanto em desvalorização, igual que acontece em outros fundos, né? Às vezes o que você ganha em dividendos você perde em desvalorização. Aqui é bem estável. E aí o valor patrimonial por cota dele hoje R$ 158,24, então ele tá sendo negociado um pouquinho acima. O PVP dele tá 1,03, mas é aquilo que eu falo pra vocês. Fundos de tijolo, a gente não toma o PVP sempre como base, porque tem aquela questão do imóvel valorizar, tudo mais. Não é feito uma análise mensalmente do patrimônio, então não tem como você ter ideia. Às vezes achando que tá pagando caro no fundo, mas aí o imóvel dele no ano já valorizou bastante, aí tem esses problemas, então tem que fazer uma análise mais complexa para conseguir entender. Hoje tem cerca de 441 mil cotistas, é uma boa base de cotistas, tem muito famoso. O patrimônio dele 5,3 bilhões, é um patrimônio aí gigantesco. E aí o dividendo que ele vem pagando, pagou cerca de 1,10, já paga esse valor há um bom tempo. Ele fazia aquela distribuição maior de final de semestre e tudo mais, mas esse ano não aconteceu porque o fundo não conseguiu aí, não vendeu nenhum imóvel, não gerou nenhum lucro a mais, aí acabou que distribuiu normalmente mesmo. Vamos lá, vamos dar uma passada no relatório dele, porque tem muita informação esse mês, muita informação interessante. Primeiro, destaque aqui para a questão da vacância, né? Vacância física 8,3 e a financeira 7,5. E aí, em relação a comentários do gestor, esse mês o fundo teve uma receita por cota de 1,23 e essa receita aí foi afetada, principalmente porque teve uma despesa aí da comercialização do HGLG Tupéva G200, valor negativo de 4 centavos. E aí teve um lucrinho, né? Um lucro da parcela da venda do terreno lá em Extrema, né? 2 centavos só. E o lucro final da parcela, né? Do Lasa Uberlândia, que veio aí 26 centavos. Então, teve algumas coisas que aumentaram um pouco a receita e ajudou bastante o fundo esse mês. E eles comentam aqui um pouquinho sobre a relação aos desafios do patamar de distribuição e tudo mais. Primeira coisa, o fundo cresceu bastante. Hoje a gente está vivendo um período de desenvolvimento de novos galpões, ou seja, galpões ainda não geram receita, né? A gente tem galpões sendo construídos. Isso afeta porque aí o fundo acaba só gastando dinheiro. E o ponto principal que eu falei é que teve uma diminuição na receita de vendas de imóveis. Então, o fundo não vendeu muito imóveis, também afeta porque o dividendo cai um pouquinho a distribuição. Aqui a gente tem um pouquinho da retrospectiva de 2023, o que foi feito. Vou passar bem rápido por ela. Eu acho que é válido vocês entrarem depois e lerem com calma, porque tem muita informação mesmo. Mas eu vou citar os 5 principais focos de atuação do fundo em 2023, que vai ser importante para esse ano. Primeiro foco, reciclou ativos, né, já maduros, fugiam do perfil estratégico do fundo, ou que poderiam apresentar um ganho de capital relevante em relação ao custo de aquisição. Então o fundo removeu esse ano aí imóveis que não faziam mais parte da estratégia do fundo, às vezes pela localização ou algo do tipo, ou que poderiam até mesmo gerar um lucro muito grande. Isso aí acabou, e aí o fundo optava pela venda. Uma outra coisa que eles querem manter a atuação do fundo em desenvolvimento, tá? Desenvolvimento é ele pegar um imóvel, um terreno e construir do zero ali um galpão novo. Isso é muito bom porque ele constrói o galpão do jeito que ele quer, com a qualidade que ele quer, pode cobrar o preço que ele quer, não fica comprando em coisa usada. Isso traz um lucro também em questão de venda muito grande. Essa é a ideia deles e foi acontecendo em 2023. Melhorar o perfil estratégico do portfólio, isso já é algo presente no fundo há muito tempo. Eles buscam imóveis que têm uma qualidade alta, né? Imóveis de melhor qualidade. Assim você consegue alugar por um valor mais caro, também tem mais valor no imóvel. E outra coisa que aconteceu também foi melhorar a exploração atual do portfólio, né? Em 2022, por exemplo, o fundo terminou com a vacância física de 13,18 e ano passado terminou com 8,3. Então foi algo muito interessante. E outro fator que eles mantiveram em 2023 foi sempre manter caixa, né, para eventuais oportunidades. E aqui eles comentam que para 2024 eles vão manter a mesma estratégia
estratégia de atuação, tá? Então isso é importante, são boas visões isso aqui, ajuda muito quem é cotista. E se estão fazendo e estão dando certo, não tem por que mudar, né? Eles comentam também que um ponto muito importante é que o fundo ficou muito grande, né? Ele ganhou escala. Hoje o fundo tem mais de 5 bilhões aí de patrimônio. Então os movimentos, tanto de ocupação, desenvolvimento, compra e venda, eles vão se tornar mais lentos, né? A gente não vai ter tanto aí o fundo comprando e vendendo tanto imóvel, construindo tanto imóvel, porque o patamar hoje é grande, né? Fundo pequeno você consegue ali, você vende rápido, tem uma liquidez maior, mas o nível que já tá no HGLG é muito difícil mesmo. Outra coisa muito legal que aconteceu foi a reavaliação dos ativos, né? E aí a gente teve uma média aí de valorização de cerca de 4,11%. Os fundos, os imóveis valorizaram muito, né? Praticamente todos aí. O imóvel valorizando aqui, ó, 22%. Então, valorização gigantesca. 10%. Teve um que se valorizou, mas olha só, um crescimento aí de 6% em relação a 2022. Mais de 300 milhões aí de valorização. É muito dinheiro que entra pro fundo, né? Por isso que eu comentei aquela ideia com vocês do patrimonial. Não tem como você tá comprando aqui o fundo a um valor de mercado de 4,5 milhões. Você tava achando caro porque a última avaliação era 4,3. Porque a avaliação atual é de 4,6. Então não tem como você ficar julgando o fundo se é caro, principalmente o tijolo, se é caro ou barato por causa disso, porque os dados vão sempre estar desatualizados. Como a avaliação é feita uma vez por ano, os dados são desatualizados. Tomar muito cuidado com isso. Em relação aí ao comercial, tem algumas movimentações que aconteceram. Primeira coisa, assinaram um contrato de pré-locação aí do galpão em construção, tá? De 72 mil metros quadrados com o Mercado Livre. Então, muito top. Shopee também teve uma expansão de 12 mil metros quadrados. Teve uma expansão pela Luft de 6 mil metros quadrados. CLE também tá tendo avanço de negociação. Expansão da Singular também a 15 módulos. Renovação em andamento lá no HGLG Ribeirão Preto de 8.400. Muitas movimentações aí. Muita coisa acontecendo. Isso é muito importante. E aí de redução e devolução, né? Teve a devolução da Renovigi por 9 mil metros quadrados, tá? A Shopee também devolvendo em 5.600 metros quadrados. E foram poucas devoluções, né? A gente saiu no saldo positivo e muito interessante. Vamos lá, a DRE dele de dezembro aí teve uma receita aí, tomando rendimentos e tudo mais, teve uma receita de 41 milhões. Tirando as despesas, sobrou 33. E aí o fundo teve que utilizar um pouquinho de reserva para conseguir entregar, né? A gente vê que a vacância aí afeta um pouquinho o fundo nessa questão. Então, praticamente 2,6 milhões aí que o fundo perde só de vacância. E aí, em relação à geração de receita, a gente tem que ficar de olho, né? O fundo hoje tem apenas 65 centavos acumulado. E praticamente dos últimos 5 meses aí, somente ele conseguiu gerar mais do que ele tá distribuindo. Então tem que ficar de olho pra ver o que eles vão fazer, porque senão, se não conseguir melhorar nada das coisas, a receita deve cair um pouco. Então tem que ficar acompanhando de perto pra ver. O número de cotistas do fundo vem crescendo mês após mês. E aqui a gente vê a carteira do fundo, né? Hoje o fundo tem 747 milhões aí em crise, mas tem uma receita, uma renda aí, um caixa muito grande, né? Tem mais de 1 bilhão aí em caixa e consegue tranquilamente todas as obrigações e sem precisar vender imóvel, nada do tipo. Então é algo muito tranquilo. Vê a localização dos imóveis, a maioria ali estão perto de São Paulo. E a vacância, né? Vem diminuindo. Desde maio, vem diminuindo mês após mês. As médias dos contratos estão em 3,8 anos. Esse ano a gente tem vencimento de 10% dos contratos, tem que ficar de olho. Vai ter um revisional também de 26%. Agora em janeiro, né? Vai ter um mês de reajuste bem forte. Então vamos ficar acompanhando para ver como é que vai ser essa questão. A receita aumenta um pouquinho. A alavancagem que a gente tem hoje, por exemplo, 2024, com aqueles 5% que o fundo acumula, ele consegue tranquilamente quitar as alavancagens, então tá tranquilo. Pro ano que vem ele vai ter que aumentar um pouquinho da receita, mas também nada tão preocupante. E aqui tem as obras, né? As obras de desenvolvimento, Boni MM2, tá bem avançado, tá crescendo bastante. A expectativa é que até setembro desse ano esteja finalizado. Vamos aguardar para ver e vamos ver o que vai dar aí desse imóvel. Então, pessoal, em relação ao HGLG, o fundo segue bem estável, bem tranquilo. Tá tendo esse probleminha de gerar um pouquinho menos de receita. Também não é algo que preocupe, porque o fundo não tem problemas. Os imóveis são muito bons. A gestora é muito boa. Então, esse ano, assim, talvez a gente tenha até oportunidades de comprar esse fundo mais barato. Se eu tiver essas oportunidades, eu vou aproveitar. Mas, no geral, segue sendo um fundo bem estável, bem interessante para quem gosta de fundo de logística. No geral, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto aí. Até a próxima e falou!